you ever felt. Are you listening? A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Venho trazer hoje um assunto que eu ouvi por esses dias, tá? Já tinha ouvido por alto, mas nunca fez sentido para mim, mas quero trazer essa linha de raciocínio para os irmãos e dividir esse conteúdo que é sobre a tribo de Dan. Algumas pessoas, alguns apologetas trazem a linha de raciocínio que o anticristo poderia vir da tribo de Dan, tá? Eu, particularmente, não concordo, não vejo fundamento, mas quero trazer algumas coisas aqui para estar apresentando para vocês sobre a linha de raciocínio desses irmãos, amém? Glória a Deus. A gente sabe que Dan é um dos filhos de Jacó. A gente pode ver em Gênesis 49, 17, algo já sobre ele. A gente vê ali Jacó profetizando bênçãos sobre seus filhos, e uma das profecias de Jacó está em Gênesis 49, 17. Eu não quero entrar nesse contexto primeiro, quero falar sobre Dan. Dan, a gente não encontra o nome dele lá em Apocalipse 7, do 4, mais ou menos ali, versículo 4 ao 8, a gente não encontra nem Efraim e nem Dan. E no lugar do nome dessas duas pessoas, dessas duas celebridades ali dos povos, né? Tá no lugar dele José e Levi. A gente vem entender então o porquê dessa retirada deles, né? Esses coadjuvantes ali das tribos, desses nomes, né? Sendo substituído. Uma é porque eles não honraram o lugar que Deus deu para eles. Eles não estavam conformados com a área, com a região que Deus deu para eles, e eles buscaram outro lugar. Invadiram uma outra cidade, tomaram posse dali. Era um lugar pacífico, né? E a Bíblia relata que Dan era estrategista, ele era bom em guerra, e ali a tribo vai e toma aquele lugar e funda agora a nova tribo de Dan, o novo lugar de Dan. Tá? Ali eles começam a cultuar um bezerro de ouro. Foi instituído esses bezerros em alguns outros lugares. Se você for procurar referências, você vê que esses bezerros foram instituídos em outros lugares. E um desses lugares agora é um lugar de adoração, não mais um lugar em comum para todas as tribos. Foi Dan que instituiu ali em um templo, tá? E eles agora começam a adorar esse bezerro, se corromperam. Então, duas coisas que a gente vê de ruim já na caminhada de Dan. Uma é que não se conformou com aquilo que Deus deu, né? Não estava bem na sua localidade. A outra é que se corrompeu com os falsos deuses, um bezerro. Exatamente assim como aconteceu quando Moisés desce do monte e encontra o povo adorando um bezerro, tá? Eu quero então já deixar esse anúncio sobre Dan. Vamos continuar falando sobre ele. O que o nome Dan quer dizer? Juiz, líder, supervisor, aquele que julga, julgamento, tá? Tudo isso fala sobre referência de Dan, o nome de Dan. Então vamos voltar à bênção. Desculpa aí os barulhos, é que eu estou aqui perto da rua, mas vamos lá. Vocês sabem que eu gravo aqui perto, a igreja perto da rua é inevitável. Mas vamos continuar. Em Gênesis 49, 17. Vamos lá? Gênesis 49, 17. Já separei aqui. Vamos lá. Vamos aqui, eu estou procurando aqui. 17. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Os apologetas creem que essa parte aqui está coligada àquela lá em Gênesis 3,15, se eu não me engano, que fala sobre: eu porém inimizade entre a mulher e a serpente, ela lhe ferirá o calcanhar e o seu descendente lhe ferirá a cabeça, certo? Estou falando ali sobre Jesus e Satanás. Então eles ligam mesmo, porque tem algo parecido, né? De ferir o cavalo e ali o seu cavaleiro cair. Mas se você for ver no âmbito de tudo, é um pouco distinto, não tem muito a ver, tá? E a outra questão é de Jeremias 8,16. Eu anotei aqui, Jeremias 8,16. Está falando ali sobre exílio, sobre os povos, está dando uma referência onde desde Dan, desde o norte, Dan ficava bem ao norte. Uma coisa que pode comprovar isso é que está lá, ó, em 1 Samuel 3,20, tá? Todo Israel
desde Dan até Berseba, eu vou deixar um mapinha aqui, um gráficozinho aqui, para você ver como é do norte ao extremo sul, ali até perto de Israel. Tá? Então, o que está falando isso? Davi, Salomão reinou de tal lugar até tal lugar, de Dan até Berseba. Tá? Ali está mostrando a referência de distância de todas as regiões, do extremo norte ao extremo sul. A questão do que Jacó está falando sobre o filho, eu creio que seja referente a ele ser expertise. Por mais que fosse uma tribo pequena, a gente vê que ele era especialista em batalha, em guerra. A gente vê que ele tomou essa cidade por mais que ela fosse pacífica. Então, assim, que ele seria astuto, que ele traria dificuldade aos seus inimigos, tá? Eu creio que é nesse sentido que o pai está falando, beleza? A gente vê até a Sansão, né? Acho que Sansão vem da tribo de Dan, que ali também dá mole, enfim, faz tudo aquilo que Deus falou para não fazer, tocar em animal morto. Ele tinha um voto de Nazireu, não podia cortar o cabelo, nem se dar bebida, tinha que casar com uma mulher que fosse da sua tribo, e a gente vê Sansão fazendo tudo ao contrário, assim como essa tribo fez. Tudo o que Deus pediu, eles negaram ali, fizeram um pouco caso da terra, não se alegraram com o que o Senhor instituiu para eles e ainda adoraram falsos deuses. É isso que eu tenho para falar da tribo de Dan. Me perdoa pelo barulho, né? Esse horário aqui é bem movimentado, mas eu creio que deu para deixar um pensamento bem lógico aqui e você tira suas próprias conclusões, tá? Um beijão, fica com Deus, um abraço a todos, curte, dá like, compartilha e até a próxima. Have you ever felt? Are you listening? Damn.